A vida política também passou a existir no espaço digital. Debates públicos, campanhas eleitorais e formação de opinião acontecem hoje, em grande parte, através de plataformas digitais que organizam o que vemos, o que lemos e, muitas vezes, aquilo em que acreditamos. Esta transformação trouxe novas possibilidades de participação democrática, mas também abriu espaço a novas formas de interferência. A influência externa já não depende apenas de meios militares ou económicos, opera através de informação, narrativas e estratégias de desinformação que circulam com rapidez e em escala sem precedentes. Num ambiente digital estruturado pela economia da atenção, conteúdos mais emocionais, polarizadores ou simplificados tendem a ganhar visibilidade. E isso cria condições favoráveis à manipulação. A desinformação deixa assim de ser apenas um problema de conteúdos falsos e passa a ser um problema estrutural do próprio ecossistema informacional e, por isso, uma questão política. Porque quando a confiança nas instituições, nos mídia ou nos processos eleitorais é fragilizada, o impacto não é apenas individual, é sistémico. Este episódio parte dessa pergunta: como é que se defende uma democracia num espaço público que já não é totalmente controlado pelas próprias democracias? Este podcast é gravado no Parlamento Europeu com eurodeputados portugueses de diferentes partidos, mas é desenhado e conduzido por mim. O meu nome é Ana Catarina Martins e estou aqui para fazer perguntas que ajudam a simplificar aquilo que tantas vezes nos parece distante e complicado. Em cada episódio, a conversa divide-se em 3 momentos. Começamos com o jogo do preferia e depois aprofundamos o que é que já foi feito, o que é que está a ser feito e o que é que ainda falta fazer. Hoje vamos falar sobre interferência externa e desinformação no contexto digital com António Tanger Correia. Eurodeputado português eleito pelo Chega, Tanger Correia foi diplomata de carreira durante várias décadas, com experiência em diferentes contextos internacionais e geopolíticos. No Parlamento Europeu integra debates relacionados com política externa, soberania e segurança, temas diretamente ligados à forma como a União Europeia responde a ameaças externas, incluído no plano informacional. Olá, Tanger. Olá, Vamos começar com o jogo do preferia. como quiser. O jogo do preferia, sabe como é que funciona? Já acho que já passei por aí. Já Foi isto passou. ou aquilo, não é? Exatamente. É basicamente, até tenho assim um exemplo que não precisa responder, mas é basicamente algo como, deixa-me ver aqui onde tenho o meu exemplo, preferia nunca mais aprender nada de novo ou aprender imenso, mas esquecer tudo passado um ano. É tipo isto. Tem de escolher Pois. um ou outro. Mas tem mesmo ser, não pode ser nenhum, nem um nem outro. É assim. Na democracia e com negociação a gente pode. Pois é, exatamente. Aliás, é o segredo da diplomacia. Exatamente. Claro. Portanto, existindo argumento, a gente pode estar no ninho. Claro. Mas de qualquer forma, se conseguir escolher, era ótimo Vamos a isso. para nós conseguirmos Vamos fazer a isto num isso. jogo animado. Vamos a isso. Então, preferia viver num mundo onde toda a informação circula livremente, mas sem qualquer controle sobre desinformação, ou num mundo com forte regulação, mas com risco de limitar conteúdos legítimos? O primeiro, claramente, porque acho que as pessoas, eu tenho sempre a tese, posso explicar? Eu tenho sempre a tese que as pessoas não são estúpidas e não são burras, e cada vez mais, no mundo desenvolvido que é o nosso, e principalmente as sociedades mais evoluídas, como são as sociedades europeias, é evidente que o acesso à informação tem que ser praticamente total. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Durante a minha carreira toda, que foram várias décadas, pelo menos 4, eu sempre tive um princípio básico, que era dizer o que podia aos jornalistas. Ou seja, porque eu preferia que os jornalistas fossem informados por mim das realidades que de facto se passavam, do que ir buscar uma coisa aqui, outra coisa ali, alguns... Ou seja, o político como fonte de informação. Não, exatamente, ou então uma meia informação que, como sabe, neste mundo é muito corrente, que gera depois essa assim uma desinformação. Então eu preferia dar tudo o que podia. E era bastante, porque vamos lá ver uma coisa, nós não lidamos todos os dias Isto como segredos. diplomata. Como diplomata. E todos os dias não lidamos com segredos, não é? E mesmo como parlamentar europeu também eu faço o mesmo. Ou seja, então aqui muito mais, porque aqui não há segredos. Nós estamos aqui eleitos pelas pessoas e temos que dizer a essas pessoas e a outras que não me elegeram, que enfim, que gostem, que não gostem, não é mim diferente, mas eu tenho que lhes dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu acho que é a verdade do que se está a passar. Portanto, Sendo que estava a dizer que não há segredos, só antes de passar aqui para o segundo preferias, de 10, não, de 7, desculpe, já estava aqui a inventar, de repente já estava a criar mais. Não era uma meia verdade, não, era mesmo falsa a informação que eu estava a dar. Mas quando fala da questão da transparência, estamos a falar que neste momento aquilo que está a acontecer está a ser gravado, não é? Ou seja, é possível aceder online, ou estou em erro?
Nem tudo é gravado. É gravado os discursos. Ok, São ok, gravadas ok. nos iniciais da televisão. E mesmo assim, são os chamadas reuniões in camera, que não é possível gravar, não é gravado e muito dificilmente, aí tem razão, muito dificilmente alguma da informação pode sair cá para fora. Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, um general nato que vem pôr-nos a par só aos membros do Parlamento, daquela comissão específica, qual é realmente o estado da situação na guerra da Ucrânia. Essa informação não pode passar para fora. Ok, ou seja, basicamente há informação que, sendo tão sensível, por exemplo, existem extraterrestres ou não existem extraterrestres? Nunca Se foi calhar, discutido. né? Mas Não, olha, é um bom ponto de discussão. Estava-me a lembrar porque efetivamente é um assunto dos Estados Unidos, não é? A Área 51, e há assuntos que se calhar. Já foi o assunto da Santa Sé. Não se lembra, no Papa, salvo erro, Bento XVI, em que ele ia dizer o Via Orbi que havia extraterrestres. E ia... Sério, eu não lembro mas disso. eles sabem isso há uns anos atrás, Bento XVI já foi. E a Igreja tem, sabe muito. E toda a gente estava em grande expectativa, incluindo eu. E este, senão quando a declaração final de que se estava à espera foi: se houver extraterrestres, vida fora da Terra, eles também são filhos de Deus. Quer dizer nada. Não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. Pois, de repente também, resolve-se claro, aqui uma situação. Claro. Mas quer dizer, nós estamos à espera assim, de umas revelações mais reveladas, não é? Mais científicas e vieram religiosas. Ou mais verdadeiras, sei lá, não sei. Eu acho que veio uma revelação, sendo Papa, uma revelação religiosa. Sim, Portanto, há uma ele estava afirmação cheio da de Igreja. vontade. Ele estava cheio de vontade. Deixa de ser Papa deste mundo para passar a ser Papa do universo. Claro. Eu acho justo. Sim. Acho justo. Sim. Preferia. Depende dos papas. Sim, mas aqui eu estava mesmo a pensar, eu se fosse Papa, também gostava de ser do universo. Preferia. Papa do universo. Já está com uma bandeira que quer ser comandante do exército europeu. Ela que destruiu o exército alemão. Diga. Preferia dar mais poderes às plataformas para moderar conteúdos ou concentrar essa responsabilidade em entidades públicas? Não. Primeira opção, claramente. Claramente, porque as entidades públicas têm uma péssima tendência de levarem água ao seu moinho e serem bastante enviesadas na informação que passam, precisamente para guardar o seu poder, ou poderzinho, como quiser, de serem entidades públicas. E as plataformas não fazem o mesmo? Mas é mais difícil, porque as plataformas pode haver contraditório. Não é? Ou seja, cada um quer proteger o seu poder. Era nesse sentido que eu estava. Sim, mas quer dizer, mas pode proteger o seu poder ao dizer coisas também. Quer dizer, o poder de informação é um poder muito grande. Portanto, nessa base, pode aumentar até o seu poder. O poder de informação é um poder muito grande. Eu gostava que as pessoas tivessem essa. O poder de informação pode ser muito importante e pode ser também uma grande fonte de descrédito, que é como se passa em muitos meios da comunicação social, dentro e fora de Portugal. Tudo o que é, e se quiser depois vamos a isso, tudo o que é subsidiado, comprado, pago por terceiros, obviamente que não pode ser independente. E é essa independência que está em causa, e aí, de facto, cada vez mais as pessoas estão a ver que os meios tradicionais de comunicação estão a ser cada vez menos independentes. Mas todos nós estamos a ser pagos de alguma forma e todos nós temos as nossas próprias. Eu não sou pago, quer dizer, agora sou um bocado pago para informar, mas normalmente, uma pessoa que trabalha normalmente, um médico Eu não é pago para informar. estou a dizer isto porque estou a pensar, os próprios influenciadores estão a ser pagos por marcas, não é? Ou seja, são outro tipo de mídia, mas a lógica é a mesma lógica. Mas eu estou a falar do cidadão normal. Mas aquilo que eu acho que é interessante, ou seja, a base da literacia mediática, para nós, trocando isto por um termo se calhar mais acessível, para nós entendermos os mídia e conseguirmos também, acho eu, termos maior capacidade de interpretação e de proteção individual e social, nós precisamos seguir o dinheiro, não é? A velha máxima a perceber. Follow the money. Exatamente. Sim. Eu escolhi dizer em português, a expressão mais conhecida é em inglês, mas é exatamente isto, ou seja, nós entendermos onde está, de onde é que vem o dinheiro, para entender também quais são os limites, porque eu não quero ficar sem dinheiro porque eu preciso do dinheiro para pagar ordenados, para comer. O problema é que a maior parte das vezes não se sabe de onde é que vem o dinheiro. Está-se a fazer neste momento um trabalho interno dentro da União Europeia para ver de onde é que vem o dinheiro. De tudo. Como? Lá está, de tudo. Não, quais são as instituições e quais são... Sim, não, o que eu estou a dizer é, essa transparência ela é importante sim, mas, em por tudo exemplo, que envolve a sociedade. Se o dinheiro de um hospital vier de um mecenas privado, eu acho isso muitíssimo bem. Não, mas o que define a sociedade?
Ou seja, não em termos de serviços, mas da opinião Mas pública. isso, em termos de opinião pública, é complicado, porque cada um tem a sua experiência. E eu acho que neste momento há uma grande, como é que eu ia dizer? Não é bem Dicotomia? uma escolha, é uma competição entre os mídias tradicionais e as plataformas sociais, em que há toda uma luta pela credibilidade. Uhum. Portanto, a grande luta neste momento que Isso não se aconteceu trava. antes? Como? Isso não aconteceu antes, Não, quando porque não havia surgiu a plataformas televisão? sociais. Não, mas estou a pensar, por exemplo, antes existia o jornal, de repente surge a televisão e ainda temos rádio aqui, não Sim, é? sim, sim. Se esta competição, se ela não existia, ou seja, se isto de alguma forma, com todas as diferenças que agora, obviamente, as redes sociais trazem, até porque não estamos a falar de plataformas locais, estamos a falar, aliás, são locais, mas são de outro local, não é? Não são sequer da União Europeia. De um local e do outro local. De Claro. um lado do mundo, quem não está a ver o vídeo não percebe os meus gestos, mas de um lado do mundo e do outro lado, ou seja, Estados Unidos e China. E não existia isto, mas não existiu esta competição sempre entre a novidade é mais verdadeira, mais Não completa, tanto, mais. no princípio das séries da televisão, não. Eu estou bastante à vontade, porque a minha mente teve programas na televisão. No inicial era preto e branco e tinha 8 horas de emissão e tal. O meu pai foi diretor de programas da televisão, também no meio disso tudo, das muitas coisas que ele fez. E eu assistia ao nascimento da RTP. Ia para lá, eu próprio é que abri um programa de miúdos com uma bicicleta pequenina, eu era miúdo, com o meu cão, que era o Pico Pico, a ladrar à frente da bicicleta. Portanto, eu nasci um bocado nos estudos do Lumiar, o nascimento da televisão e aquilo tudo. Nessa altura não havia competição, que o jornal tinha o seu papel, a televisão tinha o seu. E havia, Mas com a rádio havia. Eu digo mais isto, eu ou menos, sim, cresci na rádio, isto sim, vale o mas, que vale, mas a sua altura mas é a mesma que a minha. não, pronto, exato, exato, mas da minha A sua já, experiência, sim, eu claro, sempre senti RDP, agora é RTP, mas na claro. altura RDP e RTP Emissora nacional era existia. do meu Pois tempo, eu já não tive emissora claro. nacional, pelo menos na minha memória já não existe emissora nacional, apesar do meu pai ter trabalhado em emissora nacional. Ainda assim, RDP e RTP, existe aqui alguma. Se existe mais Sim, fundos havia os para um lado, especialistas mais. da rádio, os especialistas da televisão, claro. Ou seja, eu acho que essa competição, de alguma forma, ela sempre existiu. Eu acho que Mas agora ganha novas mas não era configurações. Estou tanto no errada? conteúdo, era mais na forma, em que os homens e as mulheres da rádio achavam que tinham, de alguma forma, uma profundidade maior do que os da televisão. Isso aí sim, com certeza, e achavam-se até intelectualmente, na altura, superiores aos da televisão, que eles chamavam os papagaios, não é? Chamavam para ali, e nessa altura os telejornais tinham muito menos importância do que têm hoje, ocupavam muito menos espaço, eram muito mais curtos, e havia programas na televisão, imagina, uma televisão que ainda era preto e branco, tinha peças de teatro. E as pessoas viam as peças de teatro na televisão, tinha espetáculos de música, tinha assim uma série de coisas que hoje em dia já não tem porque não rende. Portanto, Seria os meios de importante comunicação social. nós termos estes órgãos neste momento tão focado no entretenimento rápido, termos estes órgãos de alguma forma a responsabilizar-se por trazer mais cultura? Eu acho que sim, o mais possível. Acho que sim, o mais possível, porque a cultura desenvolve a sociedade. É um facto, não há quaisquer dúvidas a respeito disso. Ou seja, uma sociedade culturada é uma sociedade com muito maior capacidade de conhecimento e com muito maior capacidade de aprender do que uma sociedade aculturada. Não tenha dúvidas sobre isso. Eu não estou a falar da educação, se é doutor, se não é doutor, se tem o sétimo ano, se tem o quinto, não. É uma pessoa que é exposta a determinado tipo de realidades culturais, está muito mais bem preparada para integrar a sociedade do que uma que não tem essa coisa. O que infelizmente se passa neste momento é que com este bombardeamento dos meios audiovisuais, não se aprofundam as coisas. Estamos a ficar burros? Estamos a ficar menos inteligentes, eu acho. Preferia combater a desinformação removendo conteúdos rapidamente ou privilegiar transparência e contexto, mesmo que a informação falsa continue a circular? A segunda, claramente. Preferiam. Ai, desculpa. Não, claramente, porque eu acho que a separar as águas, a mais pesada fica sempre em baixo. Preferia uma Europa mais eficaz na resposta à interferência externa, mesmo com maior vigilância digital, ou mais permissiva, protegendo ao máximo a privacidade individual? A segunda, claramente, a privacidade individual, e a Europa é atenção, porque uma coisa é a Europa Bruxelas e outra coisa é a Europa conjunto dos países. E eu sou claramente pela Europa conjunto dos países,
Nós não podemos perder aquilo que nos distingue dos outros, porque acho, já agora, se me permite, acho que nós sermos diferentes é um enriquecimento. Culturalmente, socialmente, geograficamente, geopoliticamente, nós sermos diferentes uns dos outros. Por exemplo, nós somos um país claramente virado ao Atlântico e, portanto, o nosso enfoque tem que ser um enfoque atlântico. Quer se goste, quer não, é um facto. Temos Espanha, que é um bloco enorme entre nós e a Europa, e portanto nós temos que ter claramente, não estou a dizer que não tenhamos uma europeia também hoje em dia com as mesmas pessoas. Não, eu estava a ouvi-lo e temos estava que a virar. pensar, além de sermos mais bronzeados, Sim. não é? O foco ali de frente para o mar, eu sou algarvia, não é? Venho de Faro. O nosso foco deve ser turístico? Qual é a mais-valia Não. estratégica? É cultural mesmo, é endémico. Quer dizer, o turismo é perfeitamente marginal àquilo que eu estou a tentar dizer. Por isso Quer é que dizer, eu trouxe o a ponto para cultura do mar desenvolver. que nós devíamos ter e não temos. Ou E seja, foi no- pesca. Não, tudo isso, a pesca, a marinha mercante, os cabos submarinos, que eu estava a falar há bocado com o meu colega, que nós somos da mesma comissão e falamos muito sobre estes temas, e todo o aproveitamento do solo marítimo, o aproveitamento da parte de cima, quer dizer, nós portugueses que devíamos ser um país... Os reis dos mares, os papas dos mares. Os Se Papa quiseram, não. o Papa dos Mares, nós simplesmente vivemos de costas viradas. É claro que houve uma altura da nossa história recente em que demos cabo das pescas, demos cabo da marinha mercante, demos cabo das indústrias conserveiras, demos cabo das indústrias do mar. E nunca mais recuperamos. E isso é em nome de quê? É em nome de construir estradas, autoestradas, prédios e de alguma forma vendermos a Ou Bruxelas. seja, mesmo em termos de desenvolvimento científico, nós devíamos ser número 1 naquilo que toca Com certeza, a mar, não com é? certeza. Investigação na área, ou seja, deveria ser Temos o nosso... alguma coisa, mas muito pouca. Aliás, um grande exemplo disso é o rei Dom Carlos, que era um grande espírito científico, não lhe chamaria o cientista, nesse alto também não havia, mas ele fazia expedições científicas no mar, no seu iate, no Dona Amélia. Há livros e há trabalhos feitos por ele e por cientistas que foram com ele, que são extremamente interessantes e que de facto nunca mais houve. Portanto, devíamos ter um polo. Bem, a minha criança interior está. Eu queria ser bióloga marinha em tempos que já lá vão, durante muitos anos. Efetivamente, se nós tivéssemos essa infraestrutura tecnológica universitária, Sim. era. Não, a minha cunhada é bióloga marítima, tem uma cunhada que é bióloga marítima, mas de facto está a tratar dos animais da quinta dela. Isso é significativo para a Isso é profissão. significativo, exatamente. Exato. Preferia responsabilizar juridicamente quem cria desinformação ou quem amplifica através de plataformas e algoritmos? Essa era daquelas a que eu respondi os dois, não é? Ou seja, Eh, responsabilizar ambos. Quem Eu cria. claro, ambos de forma diferente, que é aquele velho ditado português, tanto é ladrão aquele que rouba como o que fica à porta. Quer dizer, portanto, eu acho que ambos são casos de juridicamente serem Puníveis. puníveis, sim. Preferia investir mais em tecnologia para detectar campanhas de influência ou em educação para formar cidadãos mais críticos? Educação, claramente. Preferia proteger totalmente a liberdade de expressão, mesmo com risco de manipulação organizada, ou aceitar limites mais claros para prevenir interferência externa? A primeira, quanto mais liberdade, melhor, porque eu acho que as pessoas saberão separar o trigo do joio. Pelo menos é a minha convicção. Através da educação. Através da educação, da cultura, da convivência democrática. Uhum. Que se eu posso estar a falar, olha, pois, nós somos a nossa. As pessoas que nos estão a ouvir a não nossa sabem cultura- que colega é que é. Estamos a... Aquele que acabou de ser daqui. Não, mas é que não vai vir sequencial, você vem primeiro. Tá bem, pronto. Então, com um colega do PS qualquer, quer dizer, também a diferença não é muita, não é? Em termos ideológicos, portanto, nem a coisa. Mas, por exemplo, uma conversa com a Marta Temido ou com outro elemento do PS, que daí pode sair É aí que uma saem as ideia melhores e um ideias. equilíbrio e um melting de ideias que é positivo. Não eles estão daquele lado, eu estou deste lado, não quer dizer que criemos uma barreira, pelo contrário. Nem quer dizer que se cheguem a consenso, Não. mas podem chegar a algo conjunto. Ou podemos chegar a algo enriquecedor. Exato. Quer dizer, se as pessoas tiverem a mente aberta, dizem, olha, se calhar tem razão nisto. E a outra pessoa diz, olha, pois você também se calhar tem razão nisto. Vamos tentar aqui harmonizar estas coisas, porque aqui no Parlamento Europeu faz-se muito isso. Que há os relatórios. Já agora, os relatórios. Então há o relator que faz o relatório e depois há os sombras, que são dos outros Partidos. não é partidos, é Famílias. grupos, das outras famílias políticas. E o ideal é que saia um documento final para ser votado aqui em Estrasburgo no plenário e que seja aprovado esse relatório final com maior
convergência possível, ou seja, as pessoas fazem emendas e vejam, Ou seja, negociam as emendas, etc. trazendo isso para as minhas palavras, para ver se a imagem ficou clara para quem nos está a ouvir, também eu acho que pode ser útil. Existe, inclusive com o João Oliveira, nós falávamos sobre o relator sombra, que eu até tive de o interromper para lhe perguntar o que é um relator sombra? Porque é um nome curioso, não é? Mas, na verdade, aquilo que acontece é, existe uma pessoa, vamos lhe chamar porta-voz, que é a pessoa que assume um projeto, e existem, portanto, por trás desse projeto, essa pessoa não está sozinha, além de ter os seus assessores e a sua equipa, tem também representantes de outras famílias políticas, aqui presentes no Parlamento Europeu, em que contribuem, ou seja, podem estar de acordo, podem estar contra, mas o ideal é trabalhar em conjunto. E podem fazer emendas. E podem fazer emendas, e Claro. na prática isto protege este porta-voz, porque ele quando vai apresentar à partida já tem Sim, uma já aprovação. negociou com os outros grupos um documento que em princípio eles vão aceitar. Ou então não vão. Ou Quer então dizer, não vão, ou mas já então não sabe vão, o que mas vai. já sabe o que Já vai. sabe o que vai. Nós, por exemplo, temos ainda, como tínhamos em Portugal, um cordão sanitário com o Chega. Aqui temos um cordão sanitário com os patriotas, com o SA. Mas cada vez menos. Nós já conseguimos fazer passar os nossos relatórios. Já começamos a ter relatórios. Eu tenho um abracadabrante, completamente, eu já lhe digo qual é. E então, já conseguimos fazer. E ou então, pessoas de outros grupos bastante distantes de nós dizem assim, olha, vamos reunir os dois. Eu vou pôr as tuas emendas, porque são muito. Somos Balcãs, portanto, são Balcãs aqui no Parlamento Europeu, não há assim muita gente que saiba muito. E então vamos pôr, mas não ponho o teu nome. Eu ponho aquilo como se fosse uma coisa nossa. Eu disse, está bem, desde que saia, o que é importante é que ela seja feita. Porque se fosse o meu nome. Mas é mais fácil isso acontecer cá do que em Portugal, ou seja, é mais diplomático o trabalho cá. Aqui é muito. E normalmente... é mais fácil acontecer isso em off do que diante das câmaras, ou seja. não, é sempre em off. É sempre em off. Ou seja, no fundo, diante das câmaras já há um papel que é assumido, um papel, Sim, já é um papel público. posterior. Claro. Sim, no caso eu estou a falar Sim, mesmo, claro. ou seja, há um papel público que a pessoa assume, mas em off existe todo este trabalho que é um trabalho de negociação, ou seja, são todos colegas uns dos outros, no fundo. E é preciso que as pessoas sejam de cabeça aberta e vejam de facto a solução. Aquilo que eu lhe dizia, que me apanhei como relator mesmo, não é só relator, o que nós não temos muitos nos patriotas, mas este foi, e de repente cai no regaço uma coisa chamada NRPP, não é MRPP, atenção, é NRPP. E que é um dossiê de 600 mil milhões de euros. Sabe o que é que são 6 mil? Não sei. Pois, infelizmente. foi exatamente essa pergunta que eu fiz aos colegas dos outros grupos na primeira reunião. Vocês sabem quanto é que é 600 mil milhões? Olha, são 2 PIBs portugueses. E a ideia, bom, não falo bem, só para lhe explicar, faz sentido. Porquê? Porque querem reunir uma série de setores debaixo de uma administração única, ou pelo menos de uma gestão única, o que é bom em termos de reduzir custos. Isso é bom. Depois há outros problemas que vêm, como não se sabe muito bem onde é que o dinheiro depois finalmente é aplicado e tal, alguma falta de transparência, e isso tem que ser, obviamente. Mas isso também é o vosso parado. papel, não é? Claro. E nós, pelo menos sim, e esta comissão é muito pouco transparente. É muito pouco transparente e nós não gostamos nada disso. Indo para o nosso assunto. Nós estamos, em relação à desinformação, a desinformação é uma interferência externa, interna. Em relação às interferências, nós estamos a tentar nos proteger com aquilo que já foi decidido, ou seja, aquilo que já está a ser implementado. Nós estamos a tentar parar um tsunami com as mãos? Ou nós temos... Nós quem? Nós, europeus. Não, mas Nós, União Europeia. Então vou-lhe dar aqui um dado que talvez não saiba. A Comissão Europeia entre 2020 e 2022, em 2 anos, deu 17,5 mil milhões de euros. 17,5 mil milhões de euros. A ONGs, a mídia clássica e afins, e outras instituições, para fazer passar a sua mensagem, para fazer passar aquilo que na altura era o Green Deal, o Projeto Verde, que era a imigração, o projeto migratório, que era uma série de projetos que agora está tudo a voltar para trás. Está tudo a voltar para trás, está a voltar para trás no Green Deal. A voltar para trás, ou seja, as iniciativas já estão a ter outro tipo de funções que existiam antes. Por exemplo, a Ursula von der Leyen ajudou a acabar com a energia nuclear na Alemanha. E agora, hoje esta manhã, antes de eu falar imediatamente,
veio dizer que nós vamos ter que apostar no nuclear na Europa. Também o cenário internacional Ouça, mas quer mudou, dizer, não é? esta é uma mudança de opinião do dia para a noite, assim, de repente e em tão pouco tempo. É como o exército, ela foi uma das responsáveis pelo fim do exército alemão como tal. O exército alemão hoje em dia, coitados, é como o nosso, infelizmente. Infelizmente, portanto, a capacidade de defesa da Europa é fraquíssima. A França tem munições para 48 horas. Em termos internacionais, que disparate. Em termos digitais, também? Nós estamos muito atrás dos americanos. E aparentemente os chineses. Dos chineses nós ainda não temos os dados todos. Mas dos americanos, claramente, os investimentos que os americanos fazem em inteligência artificial, desenvolvimento de inteligência, desenvolvimentos. Mas supostamente esses são nossos amigos, não é? Mas não é isso, estou só a fazer a comparação. Sim, não. Eu estou a dizer isto É no uma sentido coisa em que, brutal. pá, se eles investirem, ou seja, teoricamente já não se tem de preocupar com. Sim, mas esta história Teoricamente, ou temos? não, eu sou esta história toda, toda da NATO, não NATO, isto, aquilo, aquilo outro. Sejamos muito, muito claros. Nós, seres americanos, não temos qualquer capacidade de defesa. Sem E a não NATO, devíamos ter. Bom, isso é outra coisa, mas não temos. Vem-se agora falar, os alemães já dizem que não querem. E os alemães jovens dizem que não vão para o serviço militar, que não querem ir para o serviço militar. E pôr o serviço militar obrigatório nesta altura do campeonato é algo muito complicado. Como sabe, existe esse debate, há quem seja a favor, há quem seja contra. Mas é seria mais um serviço militar quase como educação social. Como havia antigamente o ano, como é que se chamava aquele ano, antes de entrar na universidade? Ai, desculpe, não sei. Não. Bom, propedêutico. Propedêutico. E então, eu nunca fiz também, portanto não. Mas quer dizer, um bocadinho de educação social, portanto, na tropa aprenderiam, no serviço militar aprenderiam disciplina, aprenderiam a viver em sociedade com outros, aprenderiam a fazer, a operar coletivamente e não só individualmente, portanto, aos defensores do serviço militar. E o serviço militar curto, 8 meses, 10 meses, que realmente não dá para criar um exército. Mas isso seria quê? Uma proposta europeia? Ou seja, todos os Não, países? mas cada um tem as suas propostas. Ok. Ou seja, não é uma área, pelo menos até à data, em que a União Europeia entre com uma diretriz comum. Não pode. Aliás, nós somos contra isso. Cada país deve ter as suas características próprias. Imagina. Então, o que é que a União Europeia já fez? Nada. Não, em relação à interferência externa, ou seja... não, mas isso... Mas existem medidas, não é? Falou imenso. Não, o que fez foi muito mais interferência interna do que externa. Quando eu estou a falar nestes milhares de milhões. Mas, por exemplo, este projeto, que é um projeto em que, no caso, este projeto aqui, este podcast, ele é financiado pelo Parlamento Europeu. Pois. Ou seja, não é importante existirem estas plataformas também de comunicação para que as pessoas... A partir do momento o que é extremamente evidente que não sejam influenciáveis. Não, é sempre... Cada um tem a sua agenda, ou seja... Não, mas vai, por exemplo, se ponha um jornal, um canal de televisão, o que eu estou a falar tem tradução na realidade, em Portugal. E que recebe financiamento de milhares, ou de milhões, mais concretamente, da União Europeia. Mas este projeto também. Não, mas... Cada um com uma escala mais pequenina, porque eu não sei o que são esses valores, na minha carteira em particular. Mas, gostava, mas pronto. Talvez noutra temporada... Não, mas quer dizer, onde eu quero chegar é que, enquanto isto aqui digamos que é multipartidário, multipolítico em termos políticos, há um órgão de comunicação social passa a ser perfeitamente enviesado de acordo com as instruções que recebe de quem lhe paga. Mas se quem lhe paga obriga... Vamos pensar, por exemplo, neste podcast. Estou mesmo a tentar perceber, porque eu tive uma diretriz clara, eu poderia fazer tudo, ou seja, eu não tenho, aliás, estou a falar consigo e acho que consegue perceber perfeitamente que por mais que eu tenha um guião, eu estou a ir com o flow da conversa. Portanto, não existe aqui alguém a dizer-me o que é que eu devo dizer e como é que eu devo dizer. Portanto, eu tenho liberdade de atuação, criei este projeto, mas eu tive de estar com todos os partidos. Ou seja, é uma regra, porquê? Porque é pago pelo Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu assim o obriga. Há uma enorme diferença entre o Parlamento Europeu e Comissão. Ok. O Parlamento Europeu é constituído por nós, democraticamente eleitos, com famílias políticas completamente distintas. Portanto, nós temos todos os mesmos direitos. Exatamente. Portanto, e por isso têm de estar todos representados. Daí o Parlamento Europeu, eu nunca citar o Parlamento Europeu como fonte de corrupção de informação em lado nenhum.
Nunca Ou sei. seja, Não me aquilo ouve. que estamos a falar aqui é a Comissão tem determinados ideais. O projeto 2030, o Green Deal, a imigração, o não sei quê, aquilo tudo, encaminhado para ali. E então, com os subsídios que faz, disse agora vocês têm que andar por ali. Suponham um jornal, por hipótese, o público recebe dinheiro, Mas e recebe diretrizes? com certeza que essa é a altura que tem que receber diretivas. Tenho que chamar um jornalista para falarmos sobre isto. Pois tem. É claro, mas que ele vai dizer que não. Que os jornalistas não obedecem. Não, nem os jornalistas. Tem que chamar um diretor editorial. Exato. É evidente. Mas recebem diretrizes? Vocês têm de falar assim desta forma? Não é bem, é claro que a coisa nem sempre é pão, queijo. Mas é evidente que quem manda em determinados órgãos de comunicação, por exemplo, o inimigo a bater em Portugal na comunicação social tradicional, salvo uma ou outra raríssima exceção, Chega. Portanto, é tudo a malhar no Chega. E malhar como é que malha no Chega? Por exemplo, há um atrasado mental qualquer que roubou umas malas no aeroporto. É tema, até hoje se fala das malas, que foi obviamente imediatamente expulso. Mas ninguém fala, por exemplo, neste recente caso daquele jovem socialista que era adjunto ministro da Justiça, que teve para cima de 500 e tal crimes de pedofilia, foi assim uma notícia deste tamanho. Mas Isto é desinformação. E é desinformação porquê? Porque as linhas mestras são contra aquele determinado partido. Ou quer comparar um pedófilo com não, eu não quero comparar nada. Eu estou só a pensar. Um maluco que rouba umas malas. Eu estou só a pensar naquilo que me está a trazer e tentando fazer o paralelo com depois aquilo que acaba por acontecer nas redes sociais. Ou seja, a União Europeia e o Parlamento Europeu têm em cima da mesa algum projeto que de alguma forma permita, nós falávamos aqui há pouco de responsabilizar quem cria desinformação e quem amplifica essa desinformação, ou desinformação, todo o tipo de interferências externas e internas que possam aqui ocorrer. Nós falávamos sobre isto e sobre a importância disto. Neste momento, está alguma coisa decidida, ou está alguma coisa por decidir, ou falta decidir, para resolvermos esta questão? Nós temos aqui vários instrumentos. Temos aquele chamado que está em cima da mesa, que eu sou responsável por parte dos patriotas, também me caiu em cima do regaço, que é o chamado chat control e sabe o que é aqui? Que é um risco tremendo, isso na minha terra chama-se censura. Tem o Digital Service Act, tem isso, o Media Freedom Act, tudo isto parece ser uma coisa fantástica, como se ler o projeto 2030 parece ser tudo uma coisa fantástica. Só que depois isso tudo, em bloco, juntamente com o passaporte de saúde e não sei o quê, cria uma sociedade opressora, cria uma ditadura. Mas se nós flexibilizarmos a regulamentação, como é que nós protegemos em simultâneo também a pedofilia? Isso aí temos instrumentos técnicos para isso. Isso aí nós estamos perfeitamente ao par sobre isso. Não é aquela tontice que a Van der Leyen vai dizer. Vem também nesse sentido, não é? Aliás, uma das coisas mais faladas recentemente foi exatamente deixar de existir este controle automatizado para identificação. É verdade. Existem já meios técnicos, neste momento existem. E há técnicos que têm existe tecnologia. Desenhado. Existe tecnologia. Agora, o que existe é a aplicação dessa tecnologia ainda não está totalmente operacional, ou seja, não é automática. Mas essa tecnologia, ela é boa. É boa, mas ainda tem o recurso à mão humana. Mas como é que nós conseguimos? Não, mas tem recurso, o problema é que tem recurso à mão humana e sai caro. Ok. E sai caro, é fazível. Mas como é que nós conseguimos garantir, ou seja, nós precisamos desse controle, por exemplo, para casos como pedofilia. Sim. Mas em simultâneo não deixa de existir uma vigilância, ou seja, mesmo que seja uma vigilância motorizada por máquinas, porque eu posso ser criminosa, não é? Ou seja, mas isso não pode entrar, porque a ideia é espiar, digamos assim, ouvir todas as comunicações. Isso não pode ser. Então, como é que se... É essa tal tecnologia que separa o trigo do joio. Mas como é que sabem se eu não sou uma potencial criminosa? Mas isso a tecnologia tem formas de saber isso, pelas suas palavras, atitudes, body language, etc. Isso já existe tudo. O que existe, o que não... Ou seja, há padrões... Há padrões e coisas tecnologicamente muito avançadas que eu peço desculpa, não sou suficientemente... Tenho assessores tecnológicos, não. Mas não sou suficientemente bom nessa tecnologia, até porque
já não sou do Mas eu tempo. acho que é importante percebermos, ou seja, isto existe. Existe e pode ser, Então o que é que falta? falta ser otimizado em termos de utilização prática. Utilização prática. Ainda existe muito necessidade do humano. E isso é caro. E as plataformas não querem pagar esse preço. E no caso, existe ou deveria existir uma infraestrutura europeia, uma Europol, focada. Não. Só a Europol, como sabe, não é uma estrutura. É um conjunto de polícias, como a Interpol. Eh, e funciona com base em esquemas de colaboração interpolícias. E funciona bem. Funciona bem. Sim, eu quando disse isto, pode não ser Não, mas quer dizer, exatamente mas isto, funciona ser bem. uma. Mas quer dizer, mas isso atenção, porque são os próprios países, as instituições desses países colaboram entre si. Não existe uma central em Bruxelas. Isso é que nós não queremos. Porque a partir daí, quer dizer, a linguagem, outro. Mas o investimento tecnológico e esta gestão pode partir daqui. eh, Eu digo isto porque, se nós pensarmos Não. na realidade portuguesa, se não existir um investimento que venha, não é, trazer este arcabouço não, isso, tecnológico. quem devia, não, diretamente às plataformas é um erro. As plataformas ficam dependentes. Teria que se arranjar outro tipo, ou as existentes ERC, outra entidade já existente, ou uma que se criaria independente Tipo uma para a ERC. administração, para uma administração A ERC independente. eu acho que já está sobrecarregada. Sim, com já está, mas uma outra para essa, mas com base nos Cristina mesmos. Ferreira e a TVI agora devem ter. E pelo menos são umas figuras visivelmente mais esbeltas, não é? Portanto, tudo isso. Agora, o que não pode ser. Mas as redes sociais deveriam ter uma ERC. Não, eu, não enquanto cada criadora. uma. O conjunto. Não, o conjunto. Mas o nacional. conjunto. Nacional. Nacional. Mas deveria existir. Pois, essa. e essa entidade independente. Ou seja, eu que tenho X seguidores, sim. eu deveria, se eu disser uma mentira, se eu, não sei, tiver um impacto, seja em saúde pública, seja na segurança nacional, seja influenciar negativamente, inclusive, as pessoas através de mentiras, eu deveria ser punida. Se for apanhada nisso, obviamente que sim. Não, se fizer isso, Claro, pois claro. Pois, claro que sim. Porque isso realmente configura um crime de. Porque nós temos essa regulamentação, nós não temos essa infraestrutura. Pois não, lá está. A União Europeia pode contribuir com fundos Mas. e diretrizes? Poder pode. Mas tem que pôr. Esse fundo tem que estar à disposição do Estado-membro. Sim, sim, nacional. Mas é Nacional. possível? Faz sentido? Não, faz. Sabe, contribui com tanta coisa. Agora. Poderá ser uma solução? Essa entidade para gerar fundos, sim. Mas para uma entidade independente. Para uma entidade independente, estamos a falar de uma entidade privada. Não necessariamente. Ok, pode ser uma ser entidade pública. pública. Mas independente no sentido em que não é governamental. Não é exatamente. Tipo Não, ERC. Exatamente. Portanto, é uma entidade pública, uma entidade que tenha capacidade para atuar, sem, no entanto, poder vir a ser enviesado, poder. Por exemplo, se eu sou contra o Tribunal Constitucional, sempre fui, porque acho que não se justifica haver, nasceu na Revolução, como o Conselho da Revolução, portanto, a Revolução já acabou, portanto, agora precisamos ter outro tipo de. Mas pronto, só para lhe dar o exemplo do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem juízes cooptados pelos próprios juízes e tem juízes nomeados por partidos políticos. Por isso é que eu acho que é assim um bocado de aberração. Portanto se essa, mas se Ou essa seja, entidade... aqui não existiria qualquer interferência não política. podia. São uma entidade externa. É Claro. como é. Exatamente. Nomeada, quanto mais independentemente, melhor. Mas, assim sendo, nós precisamos não só de definir as redes sociais, no caso, como mídias e criadores de conteúdo como mídia também, aqui no caso, não é? Ou seja, cada um... Sim, mídia não quer dizer nada. quer dizer é um tudo. termo lápis, exatamente. É tudo. Exato. Mas para serem regulados, portanto, isso teria de ser definido, porque não está. Ou seja, uma pessoa com 100 seguidores é diferente de uma pessoa com 100 mil seguidores ou com 1 milhão de seguidores. Portanto, Com tem certeza. de existir responsabilidade nesse âmbito. Com certeza. Se bem que a responsabilidade tem que passar também pela qualidade da informação transmitida, seja a 100 ou 100 mil. Totalmente, mas a responsabilidade, eu acho que a escala de alcance determina. Pois tem escala que determina a pena. Exatamente. Como, por exemplo, uma grande empresa será diferente de uma pessoazinha a cometer uma infração. Exatamente. Claro. Ou seja, a multa
Exato, exato. Passada a uma empresa de pequena dimensão tem que ser diferente de uma de grande Mas aquilo que eu dimensão. estava a pensar, e para concluir a nossa conversa, mas gostava da sua confirmação se o meu desenho mental está a fazer sentido, nós para resolvermos, eu acho que resolver se calhar nem é bem o termo, mas para reduzirmos a interferência externa, para melhorarmos a situação atual, aquilo que nós precisaríamos era individualmente, na sua perspectiva, era individualmente cada Estado-membro estar preocupado com o que acontece localmente e ter meios que possam punir quem interfere com aquela que é a sua construção e dinâmica social. É isto? E com a verdade, E com a verdade. principalmente. Ou seja, precisamos de guardiões da verdade e punir quem mente. Mas cuidado com os guardiões da verdade para saber o que é a verdade, pura e simplesmente. Por exemplo, há uma expressão que eu não gosto nada, que é o chamado discurso de ódio. Que o discurso de ódio pode ser do mais enviesado que há. Uma pessoa diz, olha, não gosto daquela porta. Mas o que é a verdade? A ciência Não, é não verdade? assim, em princípio devia ser, não é? Por exemplo, não gosto daquela porta preta. A porta é preta. É a verdade da pessoa. E não é só isso. E pronto, vem logo alguém dizer isso é uma atitude racista. E uma pessoa diz assim, mas a porta é preta. Não pode dizer que não gosta daquela porta preta. Podemos ir por aí. E aí está mal. Isso pode configurar, em última análise, para fazer E como é que se avalia isto? Pois, Ou lá está. seja, como é os que. critérios. Exato. Como é que se definem esses critérios? Exatamente. Se calhar deixamos essa pergunta para que Eu acho que quem as nos pessoas- ouve. E eu acho que as pessoas devem pensar sobre isto. Totalmente, as pessoas têm de pensar sobre isto. O politicamente correto é a maior castração intelectual que pode haver. Mas eu a posso nível dizer das tudo. pessoas. Não me vai insultar agora aqui. É isso! Não. Mas se eu Ah. falar da sua cor de pele, Mas eles falam, qualquer negro, africano, preto, vai falar da minha cor de pele, chama-me branco. E assim, o que é que nós somos? Brancos. O que é que eles são? mas aqui estávamos a falar em não gostar. Ou Não, seja, está bem. E não eles é? não dizem que não gostam eu de brancos posso não também. gostar das Não, suas unhas. Pois, mas isso é diferente. Agora, uma coisa a dizer assim, não gosto de si porque é branca. Mas eu posso, ou seja, naquilo que é o nosso. A nossa convivência dita saudável. Mas eu acho que isso, ou seja, isso não deve ser um fator para a convivência. A cor da pele, Eu as acho é que a próprias nossa convivência ideias. se calhar tem de se basear noutras coisas, Eu não? também acho que sim. Eu acho que as pessoas podem ser perfeitamente Ou seja, eu eh, respeito no seu. em tudo. Em tudo, até nas ideias. Eu posso não concordar, mas tenho que respeitar. Não é? Eu Sim. não me vou pôr aos berros com o João Oliveira só porque ele é do Partido Comunista e eu sou do Chega. Eu não concordo Até com porque ser ele. do Partido Comunista não significa que não exista pontos de conexão. É Pode assim que se existir. constrói. Podem existir, olha, um dos pontos de conexão, que eu digo-lhe já qual é a preocupação com os mais Mas desprotegidos. eu já nem estou a falar de ideias políticas, mesmo em termos pessoais, ou seja, sim. e é assim que se constroem também pontos Bem, e que com se faz certeza, a Com democracia. certeza. Por isso é que eu digo, esse tipo de considerações é que não é nem hora nem deixar de ser, não deviam existir. Está a perceber? Não deviam Não ser. deviam existir, não devia mas ser elemento. eu acho que para convivência social, da mesma forma que eu não posso roubar, que eu não posso matar, eu não posso insultar, eu não posso Não, mas essa prejudicar o outro essa parte que ao está a ponto de falar não tratar comigo igual. é um problema da limitação, da autolimitação da liberdade, ou seja, a minha liberdade acaba quando começa a sua. Mas enquanto eu tenho Mas a por minha isso essas liberdade. questões raciais, Não, isso ah, é diferente. ou seja, esse respeito tem de prevalecer para que a gente possa ter Eu conversas acho- a seguir a Mas isso. quer dizer, eu acho que nem é preciso o problema do respeito, é uma questão de aceitação normal. Aceitação normal, mas para isso eu acho da mesma forma que precisamos de leis. Sim, mas leis para os seja, casos mais Eu graves. gostava de viver numa anarquia em que tudo se organizava por si, ou seja, que esta nossa conversa culminasse no sim, certo, mas a gente é todos amigos, não é? Tipo, de repente isto. Mas a verdade é que nós precisamos de regras na nossa Não, sociedade pois, para mas que. aí depende do tipo de regras e da formalidade dessas regras. Ou seja, se nós vamos como a União Europeia está a querer fazer, ou sei lá,
Acha normal que eles os obriguem todos a pôr aquelas tampinhas das garrafas de plástico que não saem e que aquilo Confesso que eu depois não tenho dados científicos para avaliar, falamos sobre a verdade. Eu não sei qual é o impacto, nunca me debrucei sobre o assunto, não gosto que aquilo me bata no nariz. Na Europa não tem realmente impacto nenhum. Não se esqueça que a Europa é o continente menos poluidor do mundo. Nós, estas emissões para a atmosfera, Mas que ainda eles assim falam podíamos muito, fazer melhor. o quê? Para baixo de 5% de emissões? Em 100%? Bem, eu acho que vamos abrir outro episódio de podcast. Ou a Já não é 100%. interferência, já não é interferência externa, é sobre ecologia, ambientalismo. Sim, olha, Fica a ideia. fica a ideia e vou-lhe já dizer uma coisa. Se não sabe, fica a saber que um dos planos de Bruxelas, com a aquiescência deste governo, é fazer uma rede de parques eólicos ao longo da costa portuguesa. Acha bonito? Terei de me preparar para esse episódio. Prepare-se. Combinado? Combinado. E depois eu trago aquilo que é o consenso atual, digamos, de dados, e a gente debate e tenta perceber. Muito bem. É porque Porque acho que a gente também só deve ter opiniões quando a gente tem não, dados. mas é Eu não que tenho isto dados afeta neste momento. diretamente a vida dos portugueses. Eu acho que se houver um próximo debate, nós temos que, eu acho, na minha opinião, falar sobre aquilo que afeta a vida dos portugueses, que é decidido aqui. E Ou que seja, muitas vezes as pessoas não têm consciência que não têm. mais de 70% das leis, 90, 90, quase 90. são decididas aqui, isto passa assim, não é? Ou seja, é como se não Não se dá fosse por parte elas. do nosso dia a E quando eu dia. em campanha eleitoral dizia que é mais importante para os portugueses aquilo que se passa e que é decidido em Bruxelas e em Estrasburgo do que em São Bento e em Belém, as pessoas não compreendiam essa mensagem. Também para mim, mal com certeza, não estava habituado a fazer campanhas eleitorais. Não é que isto não ser político tem o seu preço. Que Também tem as suas eu não sou vantagens. político. Quer dizer, Não, sou diplomata. mas agora. Sou política é com R de rapidez. Quer dizer, Isto é como eu agora dizer, eu não sou comunicador, então eu estou aqui consigo, Pois, mas é. não é? Não, Então, mas mas aí que agora cada neste momento pessoa- também é. Pois, mas Também é político. Mas sou político há um ano e meio. Não interessa. A carreira é curta, mas existe. Respeito os jovens. Quem começou agora, então um arquiteto com 1 ano e meio não é arquiteto? Pois, é o arquiteto sem experiência. Você é um arquiteto. A interferência externa não começa com o ataque. Começa muitas vezes com narrativas paralelas à realidade factual. Quero saber agora a tua opinião. Apesar de eu estar com um sorriso, este assunto é muito sério, mas a conversa aqui foi leve. Interessante, espero eu. Num mundo onde a influência pode ser comprada, amplificada e disfarçada, o que deve ter prioridade? A. Reforçar regulação e controle para proteger o espaço democrático, ou B. Proteger a liberdade de expressão, mesmo com risco de manipulação? Escreve A ou B nos comentários e diz-nos porquê. Vamos gostar de saber quais são os teus argumentos, porque democracia não é a ausência de conflito, é a capacidade de o gerir com clareza, responsabilidade e consciência dos riscos. Obrigada, Tanger. Muito obrigado, eu. Obrigada, equipa. E obrigada a ti que estiveste connosco até aqui.